Olá, multiplicador. Você já se pegou na dúvida sobre os seus processos de administrativo? E o que é inovação dentro do negócio e como fazer isso encaixar no dia a dia da sua empresa? Para falar sobre esse assunto, nós estamos com um especialista aqui, né? Que é o Charles. Charles, eu gostaria que você se apresentasse para os multiplicadores, né? Para que eles pudessem te conhecer aí antes de nós entrarmos no conteúdo. Claro, claro. Bom, primeiro, obrigado, Miriam, pelo convite. Está um prazer falar de um assunto que faz parte do meu dia a dia há mais de 20 anos já, né? Então Mais de 20 a gente anos. fica bem feliz assim em poder compartilhar a atividade, né? Então, como a Miriam falou, meu nome é Charles, eu sou especialista em BPM, em Business Process Management, né? Gerenciamento de processos de negócios, e é sobre isso que eu trabalho, é nisso que eu trabalho como consultor de empresas pequenas, grandes, médias, mais variados tamanhos aí e dos mais variados setores aí a gente trabalha. Então nosso foco realmente melhorar através de uma reestruturação muitas vezes dos processos que as empresas executam, né? Melhorar a eficiência operacional, melhorar a sua entrega de valor para o cliente. Então o cliente tem que perceber no fim de tudo, né? O cliente tem que perceber uma entrega de valor mais robusta sobre aquele produto ou aquele serviço que ele está adquirindo de qualquer empresa com quem ele está se relacionando. Tá, E aí, trazendo essa questão, né? Quais os erros mais comuns que tu vê os empreendedores aí cometendo quando se fala em processos, né? Nessa administração? Bom, o que a gente percebe normalmente, Miriane, a gente poderia segmentar, tá, as empresas em 3 grupos de empresas. Estou falando sobre a ótica do gerenciamento de processos, tá? Nós temos um grupo de empresas que são aquelas empresas líderes, tá? Não pelo tamanho, líderes na gestão por processos, certo? São aquelas que já têm os processos estruturados, elas já conhecem, já têm uma certa governança sobre aquilo que está sendo executada aquilo que está sendo executado dentro da empresa, e elas têm, a partir desse gerenciamento, elas conseguem aplicar uma gestão de melhoria contínua de uma forma eficiente, porque elas conseguem identificar com clareza aqueles processos que estão causando maior dor ou maior ineficiência dentro da sua empresa. Essas são as empresas líderes que a gente considera, embora seja uma minoria. Não importa o tamanho, tá? Pode ter empresas pequenas que têm uma gestão muito eficiente de processos e tem empresas gigantes que ainda não conseguiram chegar nesse nível. O segundo grupo de empresas que a gente pode considerar são aquelas empresas que elas estão numa camada inicial, onde elas estão estruturando os seus processos, estruturando de uma certa forma as instruções de trabalho, as dinâmicas que existem, as conexões que existem entre um departamento e outro. Elas já possuem governança dos processos, porém elas ainda não entenderam que os processos são transversais. Os processos conectam departamentos distintos na entrega de valor para o cliente. Esse é o segundo grupo. A grande maioria das empresas talvez esteja nesse grupo. E tem um terceiro grupo de empresas que elas ainda estão na fase inicial, aquela fase em entender dentro de cada departamento, né, o que acontece dentro daquele departamento. E aí a gente encontra também empresas dos mais diversos setores e das mais diversas atuações. Eu vou te dar um exemplo assim, a gente já ouviu isso, não deve ser incomum, né, para os nossos ouvintes aqui, né, as pessoas que são os telespectadores ali, não deve ser incomum a gente ouvir assim, isso eu preciso esperar a Miriane voltar de férias para a gente resolver. Sim. Esse aí é o primeiro sintoma que nós temos um herói dentro da empresa. Olha O herói é a só, Miriane. gente. Por quê? Porque ela consegue executar aquela atividade, mas a empresa não conseguiu ainda transferir o conhecimento que faz parte da atividade da Miriane para os outros colaboradores, para os outros funcionários.
E isso acaba gerando uma ineficiência brutal. O cliente percebe isso com muita clareza, assim, quando uma empresa tem essas dificuldades. Então, esse é o primeiro sinal que a gente que a gente pode identificar. Se eu tenho um herói, eu chamo de herói, né? Aquele cara com capa de super-homem, etc., que vai lá e diz assim, quando acontece esse problema, chama a Miriane que ela resolve. É só ela que consegue fazer isso da forma mais eficiente possível. Esse é o primeiro sinal que a gente está cometendo um erro, que a gente está concentrando na mão de uma pessoa, de um indivíduo, certo? Uma atividade, quando isso deveria ser compartilhado, isso deveria acontecer de forma espontânea por qualquer colaborador dentro da empresa, certo? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse erro. O segundo erro que eu considero, quando a gente está falando de gestão para processos e de gestão de uma forma geral, ele está vinculado, Miriane, à nossa capacidade de inovar, tá? A nossa capacidade de melhorar, certo? Vamos pensar no seguinte sentido. Para que eu possa melhorar, todos nós temos coisas que a gente precisa melhorar, temos atividades que a gente precisa executar de uma forma mais eficiente dentro da nossa empresa, correto? Para que eu possa melhorar, se eu tentar melhorar tudo ao mesmo tempo, eu vou transformar minha empresa num caos. Eu vou instalar o caos na minha empresa, porque não existe, a gente não tem capacidade nem financeira, muitas vezes, né? E nem capacidade humana de assimilar todas as mudanças na velocidade que a gente gostaria. Então a gente precisa gerar prioridades. Eu preciso entender que o processo A, ele está impactando mais no meu resultado do que o processo B. E aí o processo A, ele tem priorização na minha inovação, na minha melhoria, certo? Quando eu tenho uma estrutura adequada de processos, quando eu tenho uma visualização adequada daquilo que eu estou executando, eu começo a dar prioridade para aquilo que efetivamente vai me trazer mais valor e eu começo a alocar recursos nas melhorias que vão me trazer mais resultado de uma forma mais rápida, certo? Então, esses dois pontos que eu considero que são os dois pontos iniciais, né, dessa carência, vamos dizer assim, né, de uma gestão adequada dos processos que a gente está executando dentro da empresa. Tá? O terceiro ponto que a gente pode destacar, que eu posso destacar para ti, Miriam, é no seguinte sentido. Quando a gente chega numa empresa e a gente identifica que também a gente já ouviu isso, né? O departamento de vendas fez a sua parte. Quem errou foi o PCP, ou foi a produção. Sim. Isso é um problema. É um problema. É um problema, né? A gente já ouviu isso em alguma... Já ouviu várias vezes, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa como um todo, a estrutura como um todo, ela não percebeu que o meu processo ele tem que ser transversal, ele tem que percorrer todos os departamentos. Ele começa, vou simplificar, né? Mas ele começa na área comercial com o recebimento do pedido ou com a efetivação de uma venda, mas ele passa por toda a operação, logística, entrega e o cliente recebendo o seu produto ou o serviço da forma adequada. Se eu não entender que ele é transversal e que ele percorre toda a cadeia, né, toda a cadeia de valor da empresa, certo? Eu vou estar olhando para a minha empresa de uma forma departamental. E aí, o que está acontecendo? Eu estou olhando a meta de venda, mas eu não estou olhando que a minha área de operações, né, ela não está efetuando com a mesma eficiência que o comercial está vendendo. E aí isso gera um desequilíbrio, e esse desequilíbrio é percebido muitas vezes pelo cliente, o cliente começa a ficar insatisfeito, ele começa a ficar um pouquinho assim, incomodado, desconfortável, e isso, querendo ou não, no médio e longo prazo, tu começa a perder mercado, muitas vezes sem perceber. Sem perceber. Por causa da experiência ruim do cliente. Uma experiência ruim do cliente, exato. E aí, essa questão de entender ela como um ecossistema todo de todos os processos ali. Exatamente.
Exatamente. E se vê muito disso, né? Ai, a equipe de comercial foi maravilhosa, mas lá na entrega, até chegar na entrega, outras se falharam no caminho ali. Exatamente. Acabam falhando no caminho por questões internas, muitas vezes, por questões de ajustes, ou às vezes são questões até de entendimento do todo, né? O comercial entende tudo da área de vendas, né? Ele entende tudo sobre isso, mas ele não conseguiu perceber que o ciclo produtivo ou que o ciclo de entrega de um serviço, por exemplo, né, ele tem características que podem comprometer aquela promessa que ele fez no momento do fechamento do negócio. Já viu já deve ter visto, né, Miriane, aquela situação assim que o comercial, depois que ele fechou o negócio, né, aquele negócio ele passa por uma análise do departamento jurídico e muitas vezes o departamento jurídico demora 15 ou 20 dias para retornar o contrato avaliado e etc, etc. Esse período de tempo, esse lapso de tempo pode ser causado por uma ineficiência do processo como um todo e muitas vezes o cliente, ele no meio do caminho, ele liga, escuta, cadê meu contrato? Eu só estou querendo assinar para receber o produto ou o serviço que eu adquiri. E isso pode ocasionar uma insatisfação, né? E às vezes até um atrito entre a empresa e o cliente que, em alguns casos, pode gerar até uma perda desse cliente, né? E quais as soluções práticas? Claro que a gente sabe que cada empresa é uma empresa, mas existem soluções que podem servir para todas. Enquanto isso, eu vou servindo o nosso cafezinho aqui, né? Que é café com multiplicação de negócio também. Quais as soluções práticas que um multiplicador, que um empreendedor pode analisar e começar a trazer já para o seu negócio quando ele percebe alguns gaps? Sim. Bom, a primeira coisa que eu sempre oriento, né? Os meus clientes e as pessoas com quem eu compartilho informações, né? A primeira coisa que a gente tem que identificar é o empreendedor, ele tem que ter consciência de que o processo de melhoria, certo? De melhorar a sua eficiência, etc., ele tem que ser contínuo e ele não é mais um diferencial. Ele tem que acontecer e a gente não tem mais como fugir dele, né? Então esse é o primeiro ponto. A gente precisa olhar para dentro de casa e procurar encontrar aquelas situações onde se eu estou fazendo alguma coisa, alguma atividade de forma recorrente, certo? A atividade que ela é recorrente dentro da minha empresa e eu estou executando ela do mesmo jeito há muito tempo, eu preciso olhar para ela com carinho, porque pode ser que eu esteja deixando de implementar alguma melhoria nela. Por N motivos, né? Cultura, às vezes a própria empresa ela ficou engessada, né? naquele ambiente, naquele contexto, e ela não muda, sabe aquele cenário assim, sempre foi assim, não mexe porque sempre foi assim, né? Isso aí é um sintoma claro assim que a gente precisa ter cuidado e que o empresário ele tem que atacar esse tipo de situação que se apresenta dentro da empresa. Quando eu falo tem que atacar, não quer dizer resolver na sexta e começar a implementar na segunda, não é isso. É com planejamento, tem que ter um ciclo adequado de análise do cenário, fazer assim um mapeamento das possíveis mudanças e a partir daí fazer a implementação planejada dessas mudanças, para não virar um processo caótico, né? Para não virar uma situação caótica. Então esse é um ponto que eu considero como importante, né? Para que a gente possa dar os primeiros passos no processo de melhoria, que ele é quase que a garantia de que a gente continue no mercado por mais um tempo, esse processo de melhoria, né? Então,
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que para eu aplicar de forma eficiente esses processos de melhorias e eu poder atuar naquilo que realmente vai gerar mais valor, sabe, para o meu negócio, eu preciso dar um passo atrás. Quando eu falo isso, né, às vezes assim, eu preciso sair da minha operação. Eu preciso sair do meu dia a dia. Eu tenho que encontrar, de alguma forma, com a ajuda de consultores ou então às vezes parceiros de negócio que têm essa disponibilidade, essa possibilidade, eu tenho que dar um passo atrás e olhar para o meu negócio de fora. Eu tenho que olhar ele de fora para dentro, e não de dentro para fora. Sabe? E aí quando a gente olha de fora para dentro, a gente está trazendo para o nosso negócio o olhar do cliente. A gente está olhando para o nosso negócio do olhar daquele que está, no final no final de tudo, aquele que está pagando a nossa conta. Certo? Esse olhar de fora para dentro faz a gente perceber muitas vezes que aquilo que eu estou executando, ele está sendo imposto para o mercado e não está sendo aceito pelo mercado. Certo? Eu estou fazendo alguma coisa porque eu sempre fiz, não porque o mercado está querendo que eu continue fazendo. E aí, esse caminho, ele pode acabar gerando um processo de inovação, um processo de mudança, e eu posso romper com os padrões de mercado que estão estabelecidos. Vou dar um exemplo assim, bem hipotético, né? Mas eu acredito que a gente possa sentir isso em alguns casos. Varejo e serviço é um pouco diferente, né? A área de serviços é um pouco diferente, mas varejo e indústria, né? Nós temos hoje Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, nós temos muitos exemplos de empresas que integraram as suas operações internas com as operações logísticas, porque elas precisam colocar o produto na mão do cliente o mais rápido possível. Sim. Né? Eu comprei, eu paguei, meu cartão de crédito passou, ou eu fiz o Pix, ou eu paguei o boleto, etc. Por que está demorando 5 dias para chegar a minha mercadoria? Certo? Então, o que acaba acontecendo, né, Miriane? Se eu não tiver essa integração, eu sou um varejo e eu tenho um canal no Instagram, por exemplo, onde eu estou comunicando os meus produtos e estou vendendo meus produtos pelo Instagram. O cliente entrou em contato comigo, negociou, gostou daquele produto, seja ele qual for, pagou, e aí 2 ou 3 ou 4 dias depois ele ainda não recebeu a mercadoria. Por quê? Porque o meu processo interno não está integrado com a minha rede logística. Talvez eu possa ter já despachado o produto, mas ele não ficou sabendo, aí ele entra em contato comigo, poxa, cadê minha mercadoria? Coisa assim. Por que a gente ficou mais sensível ao prazo de entrega das nossas compras? Porque em algum momento, alguma empresa, seja ela qual for, não vamos citar, não vamos fazer propaganda de ninguém, ela começou a te entregar produto em 24 horas. E aí, se alguém entrega produto em 24 horas, eu tenho a obrigação de tentar entregar em 24 horas também. Uau. Certo? Certo. E aí, para isso, eu preciso dar um passo para fora do meu negócio e eu tenho que deixar as regras do jogo bem estabelecidas com o meu cliente para evitar esses atritos que muitas vezes eles são desnecessários, né? O cliente ele não pode chegar para mim e dizer assim, poxa, Charles, por que tu não me mandou o produto ainda? Eu comprei ontem do teu concorrente, ele me entregou, já está aqui em casa, e o teu eu comprei semana passada e tu nem despachou ainda. O que está acontecendo? Por que tu não consegue fazer isso? O dinheiro é o mesmo, né? Uau. E aí como eu faço?
Como é que eu faço? Tu sabe que tu tá trazendo algo assim, a gente entender quem a gente é. Vamos brindar então aí, Vamos tomar um né? café. A gente entender quem a gente é no rolê, vamos dizer assim. Às vezes eu não consigo competir, como trazendo essa questão em relação à entrega com certa empresa. Eu não consigo, nisso eles são realmente muito mais ágeis, têm uma estrutura muito maior do que a minha. Em relação à entrega, eles entregam em 24 horas. Mas no que eu posso ser melhor que eles não têm, já que eu não consigo competir de frente nessa área que eles são muito bons. Aí que o cliente faça a escolha por mim, não pelo tempo da entrega, mas por Exato. outros motivos que eu possa atender esse cliente. Tu pegou na veia, Miriam. Tu pegou na veia. Tu falou algo que é fundamental em todo um projeto que eu executo, né? Que a gente executa, que a gente traz, como eu disse, a gente traz aquele olhar de fora para dentro, certo? Porque veja o seguinte, vamos usar dois exemplos, são multinacionais, mas tá tudo bem, vamos usar esses dois exemplos, a Amazon e Mercado Livre. Os dois têm uma rede de distribuição e logística muito rápidos, né? Os dois entregam muito rápidos os produtos. Eles têm centro de distribuição espalhado, tem recurso financeiro para isso, tá tudo certo, é outra história. Agora, quantos produtos, certo, que existem dentro do Mercado Livre ou da Amazon, que também existe no varejo da nossa cidade, certo? E que a gente compra no varejo da nossa cidade e deixa de lado essas grandes marcas, essas grandes multinacionais foram e são, né, disruptivas nisso. E por que a gente faz isso? Né? Questões de logística não são. Eles são melhores do que nós. Tecnologia, eles estão na frente da gente, certo? Mas tem uma coisa que a gente consegue fazer e que eles não conseguem. A gente consegue estar mais próximo do nosso cliente. A questão deles, ela é toda a rede, o relacionamento que elas estabelecem com os seus clientes, ele está vinculado a uma plataforma digital. E hoje, o que a gente busca? O que a gente está buscando hoje? Relacionamentos. A gente está buscando um relacionamento mais olho no olho. A gente está buscando um relacionamento mais verdadeiro, que essa que é a grande diferença. Né? A gente está buscando algo que a tecnologia não vai nos dar. É aquele sentimento que tem por trás de uma relação que se estabelece. Então, muitas vezes, a gente abre mão de velocidade na entrega porque eu gosto do atendimento do João, do Pedro, da Maria, ou seja lá de quem for. Até do preço. Às vezes tu abre mão do preço, etc. Conta em função de gostar de comprar no estabelecimento. Exatamente. Então, o grande diferencial que a gente pode entregar para o mercado, ele está vinculado, não é a velocidade, não é a tecnologia que está embarcada. O grande diferencial é a tua presença junto do cliente, tu conseguir entender qual é a dor dele, tu entender qual é o sentimento que ele tá passando, né? Qual é o momento que ele está vivendo naquela determinada situação, o porquê que ele está comprando, ele está buscando aquele produto ou aquele serviço, e a partir daí, esse olhar de fora vai fazer com que tu estruture processos, treinamento da tua equipe, né? Tu vai começar a olhar para a tua estrutura organizacional, né, de uma forma diferente. E tu vai fazer com que ela, vamos dizer assim, ela fique mais flexível para atender essas necessidades. Não quer dizer que tu vai fazer tudo o que o cliente quer. Não é isso. Até porque seria impossível, né? Mas a gente consegue, na medida que a gente faz esses pequenos ajustes, essas pequenas melhorias internamente, a gente consegue entregar mais valor. O cliente começa a perceber mais valor daquilo que está sendo feito, ele consegue perceber uma conexão mais autêntica, mais genuína entre as partes, não só uma relação comercial de compra e venda, né, mas uma relação genuína, né, entre as duas pessoas que estão se relacionando naquele momento, e isso vai ter um valor importantíssimo no médio e longo prazo.
né? No curto prazo, tu até pode perder uma ou outra venda, porque isso faz parte do jogo, né? Faz parte de todos os negócios, mas no médio e longo prazo, na medida que tu entrega boas experiências, boas conexões, tu entrega conexões genuínas, tu estabelece conexões genuínas com o teu cliente, tu tem uma chance de perpetuidade muito maior. Tu tem uma chance de continuar no mercado muito maior. E isso essa diferenciação é quase impossível de copiar. Porque é o teu jeito de fazer as coisas. Não vai ter outra pessoa que faça igual. Certo? Tu vai dizer assim, o Mercado Livre, por exemplo, ele tem aviões próprios, locados da Gol, mas são aviões, né, que fazem só transporte. A Amazon consegue fazer a mesma coisa? Consegue, ela copia fácil. Isso aí é fácil. Tendo dinheiro, vai lá e faz igual. Talvez até tu possa melhorar. Agora, qual é o teu jeito de fazer aquele trabalho? Qual é o teu jeito de se relacionar com o teu cliente? Isso é que está fazendo toda a diferença, ou vai fazer, ou está fazendo já toda a diferença no mercado. E para tu colocar o teu jeito de ser dentro no relacionamento com o cliente, tu tem que ter processos bem estruturados, que eles sejam flexíveis o bastante para mudar e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ajustados o suficiente para que tu não perca o controle do que está acontecendo. Certo? E tu tem que ter a outra camada, que talvez seja a mais importante de todas, tu tem que ter a tua equipe muito bem alinhada com aquilo que tu deseja. Tem que estar muito bem treinada, muito bem capacitada, muito bem alinhada com aquilo que tu precisa, com aquilo que tu quer. Nossa, o teu jeitão de ser que o dinheiro não compra. Esse não compra. Isso aí não tem jeito. Esse não tem como competir. Não. É exatamente no teu jeitão de ser. Se tu for competir no jeitão de ser da outra pessoa também, você vai perder. Vai perder. Então... Vai perder porque tu não vai estar estabelecendo, né, Miriam, aquilo que eu coloquei, tu não vai estar estabelecendo uma conexão genuína, tu vai estar mascarando o teu jeito de ser. E aí pronto, matou o trabalho. Não é isso? É isso aí. É isso aí. Então, é muito bacana que nós falamos sobre gestão, processos, nós fomos lá para a essência da pessoa e da empresa. Sim. Esse é o fundamento, né? A essência genuína daquela pessoa. É sendo do jeito dela, o negócio que partiu dela, que vai dar certo. Esse que vai dar certo, é isso aí. E tu vai te conectar com aquelas pessoas que também estiverem ligadas ou tiverem afinidade com o teu jeito de ser. Esses vão ser os teus clientes, esses vão ser os teus... Então, a empresa como um todo, ela vai se ajustando, ela vai se adequando, ela vai se modificando, mas ela vai da porta para fora, ela acaba, via de regra, externando o jeito de ser daquele negócio. Quando tu te relaciona com a empresa A ou com a empresa B, tu sabe como que elas se comportam. A gente identifica o jeito de ser de cada empresa. Né? Onde é que está isso? Na área de gestão, está naquela declaração de propósito. Por que eu existo? O que eu vim fazer? E aí esse propósito, ele conecta as pessoas. É ele que faz com que todas as pessoas, tanto os colaboradores, os funcionários internos, quanto aqueles clientes que se relacionam, eles começam a olhar para isso. Começa a criar essas conexões genuínas e aí se estabelece uma relação duradoura, desde que tu não machuque, né, esse propósito pelo qual tu nasceu. Então, quando a gente fala de gestão, né, a gente fala de processos, a gente fala de conformidade, a gente fala de normativas de ISO 9000, ISO 27000, seja lá qual forem as normativas aí que a gente precisa, né, que são importantes, não estou negando isso, mas vamos dar um passinho para trás, vamos ver se a gente realmente está conseguindo entender esse contexto todo, se a gente está conseguindo realmente botar para fora aquilo que fez com que a nossa empresa nascesse, né? Aquilo que motivou a gente a fazer esse negócio acontecer. Ali é que pode estar o grande pulo do gato, né? Para poder a gente, como eu disse, né,
na medida que a gente estabelece essas conexões mais genuínas, mais verdadeiras com os nossos funcionários, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com todo o ambiente no qual a gente está inserido, aí começam a acontecer coisas maravilhosas, né? Então, gente, olha, eu dá vontade de seguir conversando, é muito bom te ouvir. É muito bom porque traz clareza, né? Essa é a proposta do Multiplicação de Negócios, trazer clareza para os multiplicadores, que a maioria são empresários, empreendedores, que estão aí no seu dia a dia. E é um programa que passa diariamente aqui na TV Cidade e que vai ao ar todas as manhãs na TV e está disponível no YouTube, para que justamente seja como uma pílula diária do empreendedor, né? Uma pílula diária, o que eu não estou olhando, como tu trouxe, dentro dos processos que eu posso olhar para ter melhoria, e alguns, tu trouxe a questão da comparação, né? E no que eu estou me comparando que não tem como nos compararmos. Não. Se nos compararmos, vamos perder. Vou perder. Uau. É isso aí. Então eu gostaria então que tu deixasse teu, né, o Instagram, o LinkedIn, então aí para nós, né, porque o Charles você encontra mais no LinkedIn mesmo, né, no LinkedIn para quem quiser te encontrar, para quem quiser ter acesso às tuas consultorias, né. Sim, o LinkedIn ele tá no meu nome pessoal, Charles Dalpico, procurar por lá, tem bastante conteúdo lá que eu publiquei recentemente. Esse ano aqui eu estou um pouco ausente até porque eu estou escrevendo um livro sobre Customer Experience, que deve ir até o final do ano, devo finalizar ele, daí a gente eu quero que você venha e traga ele aqui para nós. Com certeza. E então lá tem bastante conteúdo, daí se alguém quiser trocar ideia sobre isso que nós falamos aqui, tantas outras coisas do mundo, né, da gestão corporativa, me aciona por lá, eu respondo, a gente combina, vamos tomar um café juntos, é um prazer sempre conversar sobre isso, né. Então, eu vejo vocês então no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios.